Opa. Sobre o que estava acontecendo em Manaus, ou ainda acontece, eu queria falar só alguns pontos. É, Primeiro, eu devia ter feito um roteiro para ser mais reto, mas não tem como. É, a maior parte da população daqui são pessoas que vieram do interior, outras, ou filhos deles, de pessoas que dizem para ser mais agradável, simples, mas não é simples, é miserável mesmo. E para ter uma vida melhor, eles dizem simples porque eles não acreditam que eles viviam numa coisa miserável, mas viviam. Então vieram para cá, tiveram emprego e coisas do tipo. São pessoas que têm tendência a acreditar em tudo, tudo, daqueles que tenham o melhor poder econômico e falem a mesma língua deles. O que quero dizer é que é uma população muito voltada às suas funções no trabalho, que são específicos da linha de montagem. Essa cidade praticamente foi refundada só para isso. A maior parte da população, incluindo onde eu moro, serve a isso, e serviços terceirizados que de uma forma ou de outra estão ligados ao distrito. O que quero dizer? É uma população que, se você tentar explicar para uma pessoa comum daqui o que está acontecendo e usar os termos corretos, mesmo usando português simples, não acadêmico, eles não vão entender. E principalmente, se eles entenderem, eles vão ignorar. Porque a imagem que eles têm de um acadêmico ou coisa do tipo é um professor da UFAM arrogante, é um médico extremamente arrogante que menospreza todos os outros, incluindo ele por ser, ou seus antepassados por serem analfabetos. O que eu estou querendo dizer é que não funciona. Não funciona porque existe uma diferença entre as pessoas e como está funcionando. Essas pessoas, elas têm consciência do que está acontecendo? Tem. Escolheram ignorar por livre e espontânea vontade? Escolheram. Mas não todos. Mas uma boa parte da cidade escolheu. O que poderia ter sido feito aqui, se você pegar a localização da cidade, que é isolada do resto do país geograficamente, tanto que essa é a merda de um dos grandes problemas políticos do passado, de construir estrada, melhorar a hidrovia, ou a merda daquele aeroporto que só quem tem um pouco mais de dinheiro usa. Por exemplo, eu tenho certeza que eu nunca vou usar aquele aeroporto, para ser sincero. O aeroporto era um ponto de visitação para tirar foto. O pessoal que frequentava lá tirou aquela porra toda porque não gostava da decoração. Porque tinha gente pobre no aeroporto. Enfim. E também porque a gente não usa porque os nossos parentes, da maioria do estado, ou são do próprio estado do interior, ou são do estado vizinho. E não é de Belém, é das cidadezinhas. Então de barco é o que faz mais sentido. É ir de barco. E a opção do hidroavião é muito cara. Então, voltando ao foco, é uma população muito fechada no seu próprio círculo de pensamento. Comprar uma coisa, trabalhar, porque isso dignifica, traz a eles dignidade. Comprar alguma coisa e pagar as contas. Aí volta todo esse círculo bonitinho. E eu não julgo. Porque quando escolheram o modelo industrial de trabalho contínuo, coisa do tipo, era isso que buscavam: mão de obra barata, abundante, isenção de imposto para as empresas ficarem aqui e que se dane a população. Eu acho que o que está acontecendo é muito a lógica do que essa cidade faz parte. Manaus não é uma cidade de cidadãos exatamente. Nós não somos cidadãos do Brasil exatamente. Nós somos uma fonte de mão barata em um país de terceiro mundo, e que ficou claro que a gente também é altamente descartável. Por quê? Porque tem desemprego em grande quantidade aqui. Se morrer milhares de pessoas, tem outros. E dane-se. É só o porco empresário fazer um vídeo aqui, bem mais elaborado, dizendo que não acredita nisso. E que todo mundo tem valor, sendo que na prática fazem o oposto. Manaus tem uma base muito grande de gente operária sem consciência,
sem consciência nenhuma de realidade na prática. Tem uma academia, que normalmente são os filhos deles, que rejeitam completamente o seu passado e não têm consciência disso e também não lutam para isso. Que querem um dia ser classe média, sendo que a classe média nessa cidade é muito pequena. Porque não tem função de classe média aqui. Que vai ser classe média aqui? Um vendedor de shopping? Um cara que é dono de um restaurante mais carinho? Não tem. Então aqui você tem o miserável. Desculpa, o miserável. Hoje a maioria está na Zona Norte porque é a única área que dá para fazer a expansão da cidade ainda via estrada. Ou seja, invadir, fazer aquela coisa toda. Não estou criticando quem faz isso. Eu estou falando que é uma zona onde dá mesmo para se expandir. Desculpa, de forma mais violenta. É bom lembrar que eu estou com um problema no estômago. Deixa eu ver. Eu moro na parte da zona leste da cidade e já foi considerada a zona mais perigosa da cidade. A zona onde eu moro, na parte da cidade onde eu moro, considerando todos os bairros e coisas afins, só dessa região, boa parte da população está aqui. E a vida em 2020 estava normal. Normal. Usavam a máscara, uma coisa ou outra, mas tudo normal, sem nenhuma restrição. É como se tivesse um novo aparelho, uma coisa decorativa, uma roupa nova de enfeite, como óculos ou coisa do tipo de sol, só que no rosto. Fora isso, eram as mesmas coisas que no final não adiantava muito. Abraçavam, riam, tiravam a máscara para poder rir. Tirar a máscara para rir. Eu vendo. Já fizeram isso na minha frente. Tipo, olha o meu batom. Olha o meu batom. Tipo, se a amiga não conseguir ver mais nada do que partiu dessa para melhor, tudo bem. E com o tempo, tem aquela coisa que eu vi um playboyzinho de São Paulo que faz uns vídeos legal do Quebrando Tabu, falando: você que se sente idiota, se sente trouxa por ter evitado Natal, família, coisa do tipo, você tá certo e tudo mais. Ele tá certo. Quem evitou tá certo. Só que quem daqui quer manter essas regras não pode. Porque ou tá num galpão quente, feito um condenado, com uma circulação de ar que nunca não modificaram nada, e francamente, aquele lugar não se importa nem um pouco com a vida das pessoas que estão lá, tanto que quem fica lá acaba saindo com algum tipo de problema, seja na articulação, coisa do tipo, relacionado ao trabalho. Tem um termo só para acidente de trabalho, não, problemas que se cria com o trabalho repetitivo. Ou seja, não se importa. Então você já tem, por regra, a base econômica inteira da cidade mantida nas suas funções, que basicamente é o motivo da existência de hoje dessa cidade, e dane-se eles. Dane-se eles. Tá, e essas pessoas são essenciais. Elas não são essenciais, sinto muito, as vagas elas não são essenciais. Ninguém precisa, entre a vida de uma pessoa e produzir um celular, não precisa. E essas empresas, elas não ajudaram. Não ajudaram, mas teve a Honda que ajudou um momento, ajudou outro. Sim, ajudaram para se promover. Essas empresas não ajudam em nada. Se lá atrás tivessem intervido no distrito, talvez tivesse os respiradores ainda já sendo produzidos aqui e não teria chegado a essa situação. Manaus poderia ser autossuficiente na produção dos cilindros, por exemplo. Mas eu acho que Manaus poderia nem precisar desses cilindros se as pessoas que nos governam não fossem apenas fachada de ser humano, fizessem alguma coisa. Agora eu vou falar da parte geográfica, que eu me perdi. Manaus está isolada do país, fizeram estrada, aeroporto, coisa do tipo. Manaus é a única cidade que poderia fazer uma quarentena rigorosa na entrada e na saída de pessoas. As entradas conhecidas são relativamente poucas. A fiscalização, eu sei que a área é enorme, não seria 100%, mas o número seria muito menor do que está hoje. Perfeito não seria, mas seria muito bom. Mas não. Porque
Por quê? Porque a nossa vida não tem valor. Mas eu não posso dizer isso. Porque a vadia que vai aparecer na TV vai dizer: ah, não, mas todos têm que fazer a sua parte. Agora eu vou ficar no meu condomíniozinho cagando e andando pra vocês. Porque a minha empregada não tirou férias, porque o meu porteiro não tirou férias. Então, eu não entendo. Eu não entendo. Não quiseram salvar a vida das pessoas porque nós não somos pessoas. Para os nossos governantes, para os nossos líderes, para quem tem dinheiro, nós nunca fomos pessoas. Fomos objetos que podem ser usados, descartados facilmente. E quando tem quando se comovem, quando acontece algo e pode gerar uma revolta, aí sim eles aparecem. E modificam a história ao longo do tempo para parecerem que foram boas pessoas. Eu posso dizer uma coisa sobre essa cidade e a história dela. Não tem nada bom aqui. As pessoas aqui são ruins. Não porque são ruins no sentido de são completamente ruins ao ponto de se machucar, bater, se destruir. São ruins no sentido de que elas não têm empatia porque elas cresceram num ambiente que elas precisavam sobreviver. Pessoas que têm ainda a sobrevivência como foco principal e uma imprensa nojenta que critica qualquer coisa que questione isso, seja boa ou não, porque nem toda crítica é boa, fica congelada a sociedade. A sociedade fica congelada no tempo. Não tem como serem cidadãos, é o tempo de cidadania que está me faltando. Não tem como você ter cidadãos em uma cidade onde todo mundo ainda está focado na sobrevivência. Onde uma classe média é muito pequena e ruim. A classe média manauara ela existe, mas ela é muito ruim. Ela é muito próxima da classe alta, extremamente alta, e os dois grupos são grupos desprezíveis de pessoas. São os médicos que pagam nas 2 faculdades privadas que tem aqui para seus filhos se formarem. Medicina, por exemplo. São péssimos, vão ser péssimos profissionais. Eu sei disso porque eu estudo numa faculdade que tem um curso desse. Eu já entreguei onde eu estudo. Porque só tem 2 na cidade. E são pessoas horríveis. Os burocratas são horríveis. Dessas empresas, de todos os serviços são. Inclusive, a maioria dos médicos dessa cidade são horríveis. Eu tô passando mal, tô melhorando, piorando, tô nesse sintoma. Peguei os meus medicamentos. Não tem nada a ver com corona, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com... Enfim, já falei. Isso aqui não vai ser monetizado mesmo. Não tem nada a ver com a doença que está destruindo. Mas eu sei que os manauaras não vão mudar. Esse é o jeito deles. O jeito que todo mundo na TV gosta de promover. Como um povo legal, bacana, sei lá o que. Não, é porque não são tão... Não tem consciência de mundo, essa é a verdade. Não tem consciência de mundo, só do mundo limitado ao ciclo deles. Por isso, essa cidade elegeu o equivalente a todas as esferas, elege pessoas horríveis, nojentas, toscas. E eu não estou dizendo que todo manauara é assim. Deve ter um ou outro que seja bom. Mas são exceção da exceção da exceção. E se você for manauara e dizer, eu sou da exceção da exceção da exceção, não, porque é isso que uma pessoa ruim daqui diria. Se critique primeiro e depois você chegar numa conclusão, guarde pra você mesmo se você é ou não é. Porque dizer que é uma vaidade. As pessoas aqui estão... Sabe, não vai dar certo aqui. Não vai dar certo. Estão perdidas e não tem futuro, não tem expectativa de futuro aqui, nunca teve. Tanto que quando eu falo com um estado, um amigo de outro estado que quer mudar, é por causa disso, não tem perspectiva de futuro nesse estado. Ou é distrito, ou é trabalhar para alguém que trabalha no distrito, ou é ser... Qual é o nome? Aquela coisinha que não é cultural, aquela coisinha... É meio besta, de... Coisa fútil. Pronto, vou dizer coisa fútil e não vou explicar. Ou coisas de manutenção das pessoas, como roupa e tudo mais. Isso eu já faço. Então, caramba, esse lugar não tem futuro. Mas é a floresta amazônica, sei lá o quê. Eu vou mostrar a merda da floresta amazônica. Caramba.
Tem algumas árvores no fundo, se deu pra ver de novo? Tem. Mas sabe o que tem nessa merda das ruas? Não tem nada normalmente. É um lugar quente. Quente não só por causa do clima. Quente porque não tem arborização, não tem organização. Eu acho que a arborização tem um pouco de frescura mais de classe média, porque não tem nada antes disso. Tem lugar aqui que não tem rua. Tem lugar aqui que não pode nem ser chamado de bairro, e as pessoas pagam os impostos, e a imprensa populista, desde que eu me lembro de gente, cai em cima. Mas são eles os responsáveis para convencer a opinião pública de eleger alguém. Tanto que o governador e o prefeito foi basicamente trabalho da imprensa manauara, dos empresários manauaras. Então eu posso dizer com toda certeza, se for para culpar um grupo, e existe sim um culpado aqui, são os empresários dessa cidade. Foram eles, ou suas esposas, que são um bando de... que ou estavam na região inicial, que eu duvido bastante, mas esses parasitas manauaras têm em todo canto, os ricos têm em todo canto. Ou provavelmente uma vaca foi ir na Itália fazer alguma merda, como comprar uma bolsa, uma coisa do tipo de grife, e voltou pra cá. Duvido nada que tenha sido isso, ou alguma coisa do tipo. E essas pessoas não são punidas. Era só ter isolado a cidade no início, para que essa vaca que foi pra Itália não tivesse voltado. Estou considerando que tenha sido uma mulher de classe alta que tenha ido. É ficção isso aqui, porque não tem como eu provar. E não pode citar essas pessoas, porque elas são deuses intocáveis. Então é isso. Essa cidade é horrível. Ah, mas o Teatro Amazonas, como é o Teatro Amazonas, Daniel? Como é o centro histórico? As fotos que tu vai ver dos pontos turísticos são um quarteirãozinho. Não, quarteirão não. É uma rua. Que tem os prédios mais bonitinhos, tem o teatro do lado, que estão conservados. Antes tinha o monotrilho, eu lembro quando tinha o monotrilho naquela praça, e tem o raio do teatro. O teatro não é tão grande quanto aparece nas fotos e são locais pontuais que estão bem conservados, e o resto da cidade é um desastre. É um desastre. Tem as ruínas que tem no centro de Cuba por causa da recessão que eles tiveram depois que teve o bloqueio, aquela coisa toda. O centro de Manaus não teve recessão e coisa do tipo. Mas parece isso o centro, todo destruído. Aquele lugar fede pra caramba. Tem problema de tudo, esgoto, saneamento, assalto. Ah, mas na minha cidade tem. Só que imagina uma cidade que tem uma população relativamente estável hoje por causa do distrito e que você poderia desenvolver ela da maneira que você quisesse. Porque muitas áreas nem têm título de terra, você podia até construir uma estrutura pública lá e não constrói. Por interesse de especulação, por interesse de comércio, de comerciante corrupto, empresário corrupto, porque a maioria dos empresários brasileiros, e principalmente da cidade, são sim corruptos. Os grandes são corruptos. E não, você que tem uma drogaria não é corrupto. A esse ponto, você pode até subornar um ou outro, que fazem, que eu já vi fazendo. Mas não estou falando desse tipo de corrupção, estou falando do alto tipo. E é esse que se manifestou agora. Os manauaras apoiaram aquela desgraça, apoiam essa desgraça, os 3 níveis de governo apoiam essa desgraça. Não deu certo porque não quiseram que funcionasse, não quiseram que tudo que tinha para manter essas vidas adiante continuasse. Mas dane-se. Importante